Obrigada por assistir esse vídeo. Se gostar, deixa seu like e compartilhe. Bom, gente, já faz algum tempo, né, que eu não faço vídeo. Eu fui assistir alguns meus, né, e fiquei morrendo de vergonha. Eu não sou criador de conteúdo, né, digital. Eu sou só uma pessoa que dou opinião mesmo, tanto é que meus vídeos são simples, né? Até meu filho mesmo me zoou que minha voz é anasalada, né? Mas tudo bem, são ossos do ofício, né? Eu tava pesquisando hoje um determinado tema, né? E eu não consegui achar nas redes sociais, não assim, para estar repostando aí para vocês, porque sempre tô repostando, né? Alguma matéria que eu acho interessante. Então eu decidi fazer esse vídeo contando aí a minha versão do que eu acho. Inclusive, se esse vídeo chegar, né, na sua mão, eu peço para você compartilhar para outra pessoa, para ter um conhecimento um pouco mais ampliado, né? Já que meu canal é flopado, então esse vídeo vai chegar para poucas pessoas. Então, se chegar para você, repassa, por favor. Há um tempo atrás, você se vir no meu canal, você vai ver aí que eu repostei, né, falando sobre essa imagem aí, ó, o relógio, né, do juízo final, que é um relógio que foi feito, né, por grandes cientistas, inclusive Albert Einstein, né, foi um deles. Então, um relógio que veio há bastante tempo atrás e hoje ele está marcando próximo à meia-noite, né, e segundo cientista, quando dá próximo à meia-noite é que o mundo... Então, nem os cientistas, eles escondem, né, que vai ter o grande dia, né, do Apocalipse, onde está escrito na Bíblia que vai chegar e vai acabar com tudo. E nem a mídia também está escondendo isso, né, que é uma grande surpresa. Mas tudo bem. Então, aqui no Brasil, a gente está na correria, né, para lá e para cá, ainda mais que esse ano é ano eleitoral. Inclusive no meu canal eu falo muito sobre política, né? Então a gente está na correria e a gente não para ver os detalhes, né? Os detalhes que lá em Irã e Israel, assim, eu cresci acompanhando isso, né? Sempre vi guerras lá e achava normal, né? A gente aqui no Brasil tem costume de achar normal para tudo, né? Então a gente achava normal, só que aconteceu, né, com os Estados Unidos e o Lula não quis pronunciar. Aí que o lá acendeu uma luz de desconfiança, sabe, na minha cabeça. Aí eu fui procurar saber, né, a história do Irã e de Israel. Eu vou estar contando aqui em detalhes para você, mas eu já quero dar um spoiler, né, que é uma guerra espiritual e uma guerra política também. Porque, na verdade, tudo que acontece no nosso mundo físico, antes aconteceu lá no lado espiritual. Já falei aqui para vocês. Espiritual, porque lá atrás, né, na época de Abraão, ele recebeu uma promessa que Sara daria à luz, né, só que Sara era velha e ela desconfiou da promessa de Deus, né? E pediu aí para sua serva Agar para se deitar com Abraão, para dar o filho, né, da promessa. Agar se deitou com Abraão, nasceu Ismael. Ismael, no caso, foi abençoado por Deus. E depois, né, a Sara concebeu, né, deu o filho, que era Isaac, que também foi abençoado por Deus. Ismael tinha inveja, né, da posição de Isaac, que era filho, né, então legítimo, né, não filho de uma serva. E aí teve aquele conflito familiar, Ismael foi para um canto, mas Deus abençoou ele, né, e aí tanto é que veio o surgimento do povo árabe. E Isaac, aqui com Sara, ele veio o surgimento do povo hebreu, que é um povo abençoado, né, que inclusive na Bíblia fala
que Deus vai abençoar quem abençoar Israel, né? O povo lá de Abraão, e vai amaldiçoar quem amaldiçoar, né? Isso é bíblico. Então, no caso, Ismael, né? E Isaac viraram grandes nações, né? Israel e Irã, né? E aí, no caso, eles viviam bem até 1948, quando eles começaram a seguir a prática do Islã, né? E isso separou o povo, que já era um pouco separado, separou mais ainda, né? Que eles começaram a seguir o Islã. E, no caso, o povo de Israel segue o judaísmo, né? Que crê em Deus, Islã e Maomé, né? Enfim, aí que o Islã, inclusive, é uma religião, para mim, satânica, né? Porque eles pregam o extremismo. Depois eu vou fazer mais um vídeo postando aí como viviam o povo lá no Irã, né? Seguindo essa risca que é o Islã. Mas tá bom. Aí, o Islã, como é uma religião extremista, né? Eles não querem nem saber. Para eles são eleitos, né? Eles são os escolhidos. Então, eles pretendem, né? Aniquilar alguns deles, não fala todo mundo do Irã, né? Mas alguns extremistas que seguem o Islã pretendem aniquilar Israel, que é o povo de Deus, né? E qualquer nação que interferir ali, né? Inclusive os Estados Unidos. E o Islã, como é uma raça satânica, né? Ele tá praticamente no mundo todo, né? Estima que tem mais de 1,8 milhões de islamistas, né? No mundo, sendo que não todo mundo que é islã, que é extremista, né? Apenas 20%. Mas então, o Islã, que é uma raça ruim, que implantou quase o governo todo lá de Irã, né, debaixo dessa ditadura, ele deixou de alimentar o povo iraniano, né, com alimentos para pegar a verba e colocar aí em armas nucleares, né? Inclusive, ele é o maior produtor de urânio, né? Que é um elemento que produz a arma nuclear. E ele ele manda, né, esse elemento para quem? Né, para a Rússia e para a China, né, fazer os armamentos dele que devolve lá para o Irã. Então, o Irã já falou que tem sim bombas atômicas, né, armamentos bélicos. E o Irã também não é país pequeno, né, é um país que tem aí grandes refinarias ligadas a petróleo. Então, assim, não é só um país que canta de galo, né? Ele, além de ter os seus aliados, né, que é a China e a Rússia, ele tem também um poder, né, aquisitivo muito bom. Mas então, aí os Estados Unidos entrando a favor de Israel, né, e fazendo esse bombardeio lá no Irã. Quem pode tomar as dores, né? A Rússia, que é um país que está mais próximo, né? E logo em seguida a China, e sim partir para uma terceira guerra mundial. E, inclusive, está escrito isso na Bíblia, né? Que no Armagedon, no Apocalipse, né? Vai haver grandes nações reunidas ali no vale, né? De Israel. Então, está escrito isso na Bíblia. Eu vou estar repostando aí alguns vídeos, né? Com esse conteúdo e vou estar falando novamente, vocês nem reparem, eu vou estar usando a mesma blusa, né? Falando novamente sobre esse tema, tá bom? Vou tentar falar tudo, né? Para desencargo de consciência, até mesmo porque Deus está me incomodando.